Vamos lá então. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós temos a oportunidade aqui de bater um papo muito importante sobre ansiedade e autoconfiança, tá? Com o My Trainer Antônio Carlos, que vai nos dar a honra aqui de poder tirar todas as dúvidas, explicar, entender como que esse processo, né, de ansiedade e autoconfiança contribui para que o nosso desenvolvimento no âmbito de prova ele seja efetivo, tá bom? Então um abraço para todo mundo que está entrando aí. Daqui a pouquinho o Tony vai estar chegando, ele está saindo de uma reunião agora, né? E vai tratar desse tema com a gente. Então assim, já de antemão, né? Ansiedade é uma coisa que prejudica demais cada pessoa, ainda mais quem vai fazer prova, né? Nós estamos há praticamente um mês e pouco da prova, tanto da PM quanto da prova do Sejusp. E nesse momento é fundamental, é importante manter a tranquilidade, manter a consciência e principalmente a lucidez, tá bom? Então, assim, já são que eu trabalho com concurso já tem 6 anos. E eu vou te falar, sendo muito sincero, o que mais pesa na preparação não é a parte teórica, e sim a parte psicológica, tá bom? Todo mundo que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já vai deixando o seu comentário aí. Você tem dificuldade em se controlar, né? Você tem dificuldade em lidar com as emoções, você tem dificuldade no âmbito de prova. Quem é que já fez prova da PM aqui? Quem é que já fez prova do Sejusp? Já vai deixando seu comentário aí para que a gente possa interagir, né, e debater e conhecer muito mais sobre isso. Então, como eu estou falando com você, o que acontece? A parte mais complicada, não é? Nenhuma preparação não é a parte teórica. É justamente chegar na hora da prova, muitos alunos eles acabam falando que dá aquele famoso branco, não é? E o que é o branco? É quando você não consegue acessar aquilo que você estudou. Quando você tem conhecimento, mas tem dificuldade de deixar aquele conhecimento fluir, tá bom? Então o Tony já está chegando aqui, né? Daqui a pouco ele já vai pedir, né? Isso, já mandou a solicitação aqui pra gente. Essa, Antônio, né? Isso. Vamos, Antônio participando aqui com a gente, vai entrar agora. Isso. Opa, Fala, Antônio, Rodrigão! tudo jóia? Tudo excelente com você, Bem, amigo? graças a Deus. Então, Ah, que então honra, vamos. viu? Tá me escutando bem aí? Eu tô, o pessoal tá conseguindo ouvir? Vai deixando aí nos comentários se vocês estão conseguindo ouvir direito. Eu tô te escutando bem. Ah, então tá. É porque o meu fone de ouvido teve um probleminha ali, ficou na mão dos meninos, aí os meninos puxam um canto, outro, e aí. É, não, tudo ótimo. Então, assim, quando eu estava fazendo essa abertura aqui, enquanto, né, você acabou de sair de uma reunião, te agradeço demais a oportunidade de estar aqui conosco, né, fazendo esse bate-papo muito importante. Você que hoje vai dar, né, além de dicas, vai passar técnicas para o pessoal, né? Igual eu falo assim, a gente não vai É isso esgotar o aí. assunto, mas um direcionamento importante a gente vai fazer, né? É isso daí. E para mim é uma satisfação, quero te agradecer, Rodrigo, porque essa atenção com as emoções das pessoas, sabe? Ela é imprescindível. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o conhecimento ou com a informação, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa guardar a informação para colocar na prova, mas ela percebe que na hora da prova o estado emocional da pessoa é o que vai fazer com que ela coloque a informação no papel. Mesmo. Né? Então você está de parabéns pelo interesse aí, pelo compromisso com seus alunos, e eu estou aqui para o que der e vier. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, e é assim. E olha, e o que é difícil, né? Então, assim, Ou tá doido? olha, pessoal, então nós vamos combinar aqui o seguinte: é um bate-papo, né? Óbvio que, né, o detentor do conhecimento, da experiência é Tony, e assim, e o que vai ser feito? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão colocando aqui, é importante salientar isso, porque exatamente essa é a oportunidade da gente tirar todas as dúvidas, né? Igual eu estava falando, está faltando um pouco mais de um mês, então nós já estamos no sprint final, né?
Para a PM tem um agravante a mais que o edital saiu tem pouco tempo, né? Tem o quê? Menos de um mês. Então, para o pessoal do Sejusp que está entrando aí também, eles já tiveram um pouquinho mais de tempo para poder estudar. Só que, de toda forma, é igual você falou. Essa parte mental, ela trava, assim. A parte emocional, ainda mais, por exemplo, de alguém que estudou, né? Geralmente, leva mais pressão para a prova é quem estuda, né? Porque a pessoa leva uma carga muito grande e tudo. Então, assim, né, já agradecer todo mundo que está entrando, né? Então, o tema da nossa live é ansiedade e autoconfiança, né? Então, assim, a primeira, né, bloqueia a gente, impede a gente de viver a liberdade, e a segunda já faz com que a gente use raciocínio, faz com que a gente lide bem, né, com essas questões assim emocionais. Então, assim, Tony, já para a gente poder abrir, né, se apresenta aí, às vezes tem gente que não te conhece, não conhece seu trabalho e tudo. Então, se apresenta aqui para a gente, por favor. Muito bom. Então, gente, muito boa noite. Obrigado de novo, Rodrigo. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando agora, as pessoas que estão chegando. Meu nome é Antônio Carlos e eu começo sempre me apresentando da seguinte forma. Em um determinado momento da minha vida, eu quis entender por que que eu sei que eu não posso fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu sei que eu não posso fazer uma coisa, vou lá e faço. Eu sei que eu preciso fazer uma coisa e não faço. E é claro que com 13 anos de idade eu não pensava dessa forma, mas eu comecei a perceber que tinham pessoas que viviam situações piores do que a minha, economicamente, na questão familiar, mas conseguiam se destacar de uma forma ou de outra. E aí eu comecei a perceber que talvez eu teria que pensar parecido, isso com 13 anos de idade. Eu tinha que pensar parecido com alguém que queria mais do que eu. Sim. Sabe, Rodrigo? E aí eu comecei a perceber que esse pensar igual a outra pessoa pensava me ajudava. Opa, tinha um cara ali da década de 80, né? Eu era menino na década de 80, então teve um lá que falou, eu quero ter um Escort XR3. Eu falei, caramba, o cara é mais pobre do que eu, quer um Escort XR3? Não, eu também vou querer uma moto. E aí eu comecei a desejar, não só por mim, é claro que o desejo era meu, mas eu olhava também para aquelas pessoas que conseguiam. E, inclusive, essa é uma estratégia, descobrir como as pessoas que passaram em concurso, eu sei que você traz esses casos também para as pessoas, quer dizer, como que elas faziam, qual que era a rotina de estudo, qual a quantidade de horas estudadas, como ela planejava o seu estudo. E aí eu comecei a me formar dessa forma, olhando para as pessoas e buscando fazer, né? Então, concluindo a minha apresentação, dessa forma eu não imaginava que eu ia fazer... O meu primeiro sonho era ser carroceiro. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu andei numa carroça de um cara e eu achei a coisa melhor da face da terra, meu sonho foi ser carroceiro. Mas depois, eu percebi que eu poderia ser outras coisas, né? E dessa forma, eu comprei uma moto com 16 anos de idade, comprei um carro com 18, comprei um lote com 19, começando a ganhar metade do mês salário mínimo. Depois eu subi para um salário inteiro. Meu pai ficou 2 anos desempregado, mas eu fui galgando. Não imaginava fazer curso superior e fiz. Não imaginava fazer pós-graduações e fiz algumas. Não imaginava fazer mestrado e fiz. E tudo entendendo que a dificuldade estava mais na minha mente do que na realidade. A dificuldade estava mais na minha mente. Então, fulano de tal, você já viu um menino de 16 anos comprar moto? Ninguém compra moto com 16 anos, eles falavam para mim. E eu, dentro de mim, eu falava, caramba, mas eu posso comprar, eu não sou todo mundo. Sabe aquele negócio que a mãe da gente fala, você não é todo mundo, né? Então, e aí eu comecei a estudar é claro que aí já na faculdade, eu comecei a estudar como a mente funciona, fui estudar programação neurolinguística, eu tenho 3 certificações internacionais na área de programação neurolinguística, 2 como practitioner, 1 como master practitioner, tenho também formações em coaching, em inteligência emocional, em psicologia positiva, e assim, várias formações. E não só formação, sabe, Rodrigo?
eu tenho práticas. Já tem 20 anos, tem 10 anos que eu atendo pessoas individualmente em treinamentos. E é tanto que uma pessoa ontem veio discutir comigo, e eu falei, de onde você tirou isso? Ele falou do livro tal. Aí eu falei com ele, eu te provo na prática como funciona agora. Você nunca viu como funciona isso na prática. Eu vou te mostrar como funciona na prática. Porque eu já trabalhei com isso várias vezes, sabe? Então eu tenho uma experiência prática, uma experiência teórica também bem profunda, e uma experiência prática. Fora que eu reservo normalmente 40 a 1 hora de tempo por dia para estudar. Não. Até para estar com você hoje aqui, mesmo é assunto que a gente já está acostumado, mas peraí, deixa eu dar mais uma olhadinha. Né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Olha, e eu posso falar que eu já participei de um treinamento seu e é uma coisa assim fantástica mesmo, porque além dessa parte, porque a teoria pela teoria ela é importante, mas às vezes ela é vazia, assim, dá um exemplo. Então, assim, essa experiência sua, somada com todo o conhecimento que você tem, todo mundo que está assistindo a live aqui pode ter certeza, vai ser o diferencial importante na sua preparação, porque é exatamente isso que a gente tem aqui para poder tratar hoje, né? Tratar a respeito desse processo de ansiedade, porém mostrar maneiras de se colocar diante das coisas a partir de todo o conhecimento que você tem, né, Antônio? E também juntando a parte prática, que é fantástica mesmo. Então, assim, vai ser, na verdade, já está sendo um dia muito importante, um dia muito especial pela sua presença aqui e por todos que já têm, né, nos acompanhado. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer, né, dificuldade, você pode deixar aqui que a gente já vai respondendo. Então, assim, Antônio, o que acontece? Aqui a gente estava falando, você falando a respeito dessa parte da mentalidade, que eu acho uma coisa muito importante, né? Então, assim, justamente isso, existem algumas formas de pensar que vão trazendo uma carga maior para o ambiente de estudo da própria pessoa, né? Michele, né, que também é minha aluna, falou, hoje mesmo tive ansiedade e isso me travou. Olha para você ver como é que a ansiedade... E Michele, eu posso falar que eu conheço, né? Já tem algum tempo de estudo. Então, assim, Thalita, debate muito necessário, muito obrigado à participação de vocês. Só para a gente elencar aqui algumas mentalidades, né, que atrapalham. Por exemplo, só passa em prova quem é inteligente. A primeira coisa. Segunda coisa, né? Tem muitos concorrentes. Terceira coisa, eu estudei pouco ou eu estudei muito. Então, esses comportamentos, esses pensamentos vão gerando ansiedade, porque justamente a pessoa começa a olhar tanto para fora que dentro dela não bate nem a confiança naquilo que ela tem, naquele conhecimento, e chega na hora do contexto da prova, ela já começa a travar, muito antes do que no ambiente de prova, né? Então, assim, Antônio, o que você considera, né, que é um dos fatores que gera ansiedade? Para a gente já começar aqui a bater o papo. Beleza. Então, assim, a ansiedade, na verdade, é uma antecipação do futuro. É um pensamento do futuro. É aquela pessoa que ela antecipa a preocupação. Eu fico preocupado, eu me ocupo antes. E com isso, todas as emoções vêm fora da hora. Essas emoções fora da hora vão trazer um desequilíbrio, tá? E é interessante a gente começar a pensar quais os momentos ou quais os pensamentos que mais me criam ansiedade. Vamos lá, isso daí já é uma dica, tá? Porque quando a gente quer mudar alguma coisa, é bom que você saiba o que você precisa mudar. Concorda comigo, Rodrigo? Sim. Eu só mudo aquilo que eu conheço. Então, comece, por exemplo, teve a pessoa aí que me fugiu o nome, que falou aí que sentiu ansiedade hoje. O que ela pode fazer agora ou no momento que ela teve ansiedade? Se possível, anotar o que está na mente dela naquele momento. Talvez foi porque eu pensei no dia da prova, talvez foi porque eu pensei que eu não estudei direito, talvez porque minha mãe me chamou a atenção, talvez alguém me cobrou alguma coisa, para você ir percebendo quais os pensamentos. Preste atenção nesse termo aí, você já conhece, mas os demais estão nos assistindo, que é como se fosse um gatilho mental. O que é um gatilho mental? Vou dar um mais simples possível. Uma pessoa que fuma
fala que quando toma um café, dá vontade de fumar. Uhum. Então aquilo é um gatilho mental. É da cabeça dele isso, Uhum. tá? Então, muitos de nós têm gatilhos para ansiedade. Ah, quando eu penso no dia da prova, vem a ansiedade. Quando eu penso no meu pai falando que você tem que passar, eu fico com ansiedade. Então, comece a identificar os momentos, os gatilhos. Lembra disso, já que você vai ser PM? Então, lembra aí dos gatilhos, né? O gatilho que dispara um comportamento que eu não quero. Uhum. E ao final, eu vou usar uma técnica com vocês para vocês mudarem um gatilho, para ser um gatilho positivo, ao invés de um gatilho negativo. Uhum. E no dia da prova, vocês vão usar esse gatilho. Na verdade, falta quantos dias para a prova, Olha, Rodrigo? a prova é dia 15 do mês que vem. Então, assim, é um mês e Um pouco, pouco mais de um mês. né? Um pouco mais de um mês. Então, eu vou ensinar para vocês um exercício para você começar a fazer a partir de hoje. Olha. Tá? O ideal não é que seja ideal, o ideal é quanto antes melhor. Mas 15 dias antes de qualquer atividade, você pode começar a fazer esse exercício, que ele já dá um resultado muito bom. Eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais para frente, mas você tem que continuar na live. Outra coisa, você tem que convidar outros colegas aí, Isso. porque senão já pensou, você aprende sozinho? Não, passa com um amigo, passa com um colega, eu acho que vai ser bem melhor se esses dois passarem juntos aí no concurso, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo. Compartilha essa live aí, porque tem muita informação. Lembrando que a gente vai abordar tudo até a parte da autoconfiança, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente poder trabalhar aqui. E outra coisa, ó, o Antônio colocou para a gente listar os gatilhos mentais aí que fazem com que você tenha ansiedade. Então, para tornar a coisa mais prática, coloque aí nos comentários o que te dá ansiedade, para a gente analisar aqui juntos. Deixa eu só pegando aqui alguns comentários, ó. A Ione falando assim, Sim. o que fazer quando você convive com uma pessoa ansiosa? Deixa eu ver. Oh, pode responder, Rodrigo? Você quer ler Pode, outro? não, pode ficar à vontade. Deixa eu te falar. Quando ele está assistindo a live, se ele não estiver assistindo, não vai adiantar muito. Então é muito melhor você aceitar a pessoa como ela é. O máximo que você vai poder é falar, assisti uma live que foi muito boa, assiste que vai ficar gravado lá no perfil do professor Rodrigão. A dica é essa. Sabe por quê, gente? Muitas vezes nós queremos ensinar às pessoas uma coisa que você, na mente dele, não tem autoridade. Entende? É a mesma coisa, marido e mulher. Muitas vezes um quer ensinar uma coisa, você tem que ser assim, o outro fala, você tem que ser assim. Na mente dos dois, eles são iguais. Não são autoridade. Então, mesmo que a pessoa fale uma coisa que é importante, o outro fala, o outro nega. Eu não sei se já aconteceu com você, Sim. Rodrigo, mas no início, eu tenho 20 anos de casado, né? Mas no início do casamento, a gente percebia, caramba, por que eu falo uma coisa e é feito completamente o contrário? Uhum. É porque os dois são iguais e um, na verdade, não está aceitando a autoridade do outro. Aceita do médico, do advogado, de um professor, de qualquer outra pessoa. Uhum. Então, lembre-se disso. Conviver com um ansioso. Primeiro, ajude-o a respirar. Traga sempre momentos de tranquilidade e paz. O que é tranquilidade e paz? Quando ele estiver ansioso, você respira mais calmamente. Não pede para ele ficar calmo, não, que ele não vai ficar e vai ficar com raiva de você. Então, você que se acalma, não, tudo bem, vai dar certo, pode ficar tranquilo, não, nós vamos ter fé e assim por diante. Tá? É você demonstrando tranquilidade, não pedindo para ele ter tranquilidade, senão dá briga. E assim, ó, justamente essa forma até de se colocar diante da situação é uma coisa comum, né? Pode ser em um ambiente de prova, ou pode ser também no contexto social. Então, assim, o Justamente. que a gente começa a pensar é o seguinte: se a ansiedade ela é fruto do futuro, né? E a gente precisa identificar no presente para poder resolver, eu quero começar perguntando o seguinte: ansiedade é um sentimento, então? Olha, eu costumo falar, segundo a programação neurolinguística, que a ansiedade é um estado mental. Uhum. Nesse estado mental, vem várias emoções.
Uma das emoções da ansiedade chama-se medo. Entende? Então é o medo. Medo de não passar, medo de não ser aceito, medo de não ser aprovado, medo de dar branco na hora da prova. O medo em si, ele é que está por trás de todos os nossos desequilíbrios. Só que o medo é bom. O medo é bom. Tá? O medo tem a parte boa. Por quê? Vai te fazer preparar mais, vai te fazer estudar mais, vai te fazer ficar atento, acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde, se dedicar. O medo vai fazer isso. A questão é o excesso de medo. E aí, a ansiedade, ela vai beber lá no medo. Caramba, e se eu não acordar no dia? E se não der certo? E aí o estado mental começa a alterar por causa do medo. Tudo isso, Rodrigo? Não, então assim, Antônio, então assim, é justamente esse excesso de medo que bloqueia, né, essa tranquilidade. Isso você acha que está relacionado com o aspecto da forma como a pessoa ela se vê, né? Porque, por exemplo, Michelle está aqui falando que ela acha que ela não estudou o suficiente. Só pedindo um parêntese aqui, deixa eu só falar com ela mais uma vez. Michelle, você estuda demais. O que eu falo com a Michelle é que ela precisa descansar, né? Tirar um pouco o foco para poder deixar a mente, né, ter todo o conhecimento ali, usar e tudo, para depois ela pegar. Porque assim, existe também esse fato, né? Essa autocobrança, essa autocrítica de uma forma muito negativa, isso vai gerando esse desânimo, essa apatia. Mas eu quero te perguntar o seguinte, essa questão do medo em excesso, que gera ansiedade, isso tudo está ligado com a autoimagem, ou seja, como que a pessoa ela se vê, às vezes até com o próprio passado dela, como ela foi criada, às vezes não foi tão elogiada, tem todo um aspecto de comparação. Como é que seria isso, Antônio? Tem tudo a ver, Rodrigo, tem tudo a ver. Primeiro, depois a Michelle coloca aí se ela tem enxaqueca, se ela sofre de enxaqueca também, tá? O que acontece? As pessoas, cada pessoa tem um perfil. Tem alguns perfis que são mais ansiosos, sabe? E como que foi gerado isso? Normalmente, ou porque ela quis se destacar em relação aos seus irmãos, isso lá na infância, isso é inconsciente, é subconsciente. Ou talvez foi exigência do pai ou da mãe. Quer dizer, o pai queria que fosse certinho, a mãe queria que fosse certinha. Não, tem que escrever desse jeito, tem que desenhar desse jeito. E aí a pessoa entra no nível de perfeccionismo ou de autocrítica. O sentimento da Michelle agora, e muitos que estão nos assistindo agora, de não ter estudado o suficiente, chama-se culpa. Entende? Então, não é o medo. Aquilo que a gente estava falando era o medo. Esse aí é a culpa. Então, ele começa a se culpar, começa a se punir, já, entre aspas, prevendo o pior. É mais ou menos aquela, tipo assim, eu não vou pegar aquela uva não porque ela está verde. É como se ele já quisesse justificar uma possível falta, uma possível falha, melhor dizendo. Então, assim, uma sugestão para Michelle e para todo mundo que está nos assistindo agora. Prefira ser mais audacioso ou positivo. O que eu quero dizer com isso? A frase, mesmo que não seja verdadeiro, mas a frase é: eu estudei o suficiente para passar, mas eu posso estudar ainda mais. Anota essa frase aí para mim. E ela precisa ser repetida mecanicamente. O que é mecânico? Escrever num papel e ler ali de vez em quando. Faz sentido? Porque se a mente não produz essa frase automaticamente, eu preciso fazer mecanicamente, lendo. Entende? E lembre-se disso. Aí alguém fala assim, mas o cara que passou não fez isso. É porque ele já estava automático, ele falava assim, eu vou passar. De um jeito ou de outro eu vou passar. Se não é agora, depois eu vou passar. Então, automaticamente, ele já se enchia de verdade. E aí tem um detalhe que você me perguntou e que dá uma live só sobre isso, dá uma palestra só sobre isso, que está ligado à autoimagem. O que você perguntou é muito profundo. Eu gastaria umas 2 horas para falar isso. Mas, assim, resumidamente, o que você falou sobre a questão da autoimagem. A autoimagem é como eu me vejo. Preste atenção, como eu me vejo.
Porque nós temos, na verdade, duas visões. Eu tenho uma visão de como eu me vejo, Certo. e eu tenho a visão de como o outro me vê. Só que tem uma terceira, que é como realmente eu sou. Uma Boa. coisa é o que eu penso de mim, outra coisa é o que o outro pensa de mim. Só que nós temos pessoas muito críticas, muito autocríticas, que se culpam muito, que, na verdade, elas querem dar uma resposta para os pais, sabe? E aí traz peso de que, não, eu quero mostrar que eu sou boa, eu quero mostrar porque meu irmão passou não sei na onde, eu tenho que passar aqui também, porque fulano de tal fez isso, eu tenho que passar. Então, ele, na verdade, ele quer dar uma resposta para as outras pessoas, ele não quer se sentir mal. Mas, a partir de agora, pense comigo. Eu estou estudando o suficiente, estou lembrando aqui o que eu falei. Se eu tiver errado, alguém que escreveu aí me corrige. Eu estou estudando o suficiente para passar, mas posso estudar ainda mais. Porque ainda falta 20 dias, 30 dias, então eu posso estudar ainda mais. Beleza? Então, vê se ajudou aí na resposta, Rodrigo. Não, com certeza, porque assim, na verdade, esses são os comandos que nós vamos dando, né? Porque assim, 20, 30 dias são muitas horas. Aí o que acontece? A pessoa começa a pensar assim, ah, mas é suficiente. Mas se você não aproveitar o tempo que você tem agora, você pode ter o ano inteiro que você não vai se preparar. Então, assim, é a qualidade do meu tempo, né? Como eu me coloco diante das coisas, é que vai fazendo com que eu produza o resultado, né? Então, assim, fora que tem gente que acha que estudar é simplesmente pegar um caderno e começar ali a achar que na primeira dificuldade a pessoa para também. Então, tem todo esse aspecto. Então, assim, sobre essa questão da autoimagem, isso é fundamental, porque, assim, eu vou te dar um exemplo meu, porque, assim, eu não sei você, mas eu detesto trabalhar domingo. Mas, assim, enquanto professor de pré-concurso, né, com o edital aberto, muitas vezes antes da pandemia, a gente trabalhava domingo também. Então, eu não posso trabalhar desanimado, eu não posso trabalhar com nível abaixo, porque isso, com certeza, reflete nos meus alunos. Então, o que eu mentalizei? Todo dia é segunda-feira. Então, eu dei esse comando para a minha mente e todo dia, podia ser feriado, podia ser acordar domingo, 7 horas da manhã, não interessa. Todo dia é segunda-feira. Então, se você que está assistindo agora não pegar esse comando que Antônio está passando e desenvolver isso, ah, Rodrigão, mas isso ninguém nunca falou comigo, mas essa coisa não é verdade? É verdade. Se você tomar posse disso, é verdade. E assim, Antônio, uma coisa que é engraçada é o seguinte: por exemplo, você está falando com a pessoa que ela estudou, mesmo que você não a conheça, mas ela acredita mais em quem não conhece e fala que ela não está estudando. Então, assim, você está falando com a pessoa que ela tem condição, mas ela prefere acreditar em outras pessoas, até mesmo no medo dela, que faz aquele bloqueio, né? Justamente. E o bloqueio, eu quero falar sobre isso também, que tem os bloqueios de ganhos secundários. O que é um ganho secundário? Isso é muito importante, eu vou falar porque eu já trabalhei com algumas pessoas que prestavam concurso, né? E elas chegavam para mim e falavam assim, eu quero saber por que eu não passo. Porque nos simulados e tudo, eu tiro 90, 90 e tantos e etc. Mas no concurso eu não passo. Muitos de nós têm alguns sabotadores internos ligados às nossas emoções, desejos que muitas vezes eles não são expostos, eles são mais internos. Vou dar um exemplo para você. Trabalhei com uma pessoa, ela estava prestando concurso, alguns concursos que era para trabalhar em Brasília, Distrito Federal, cargos federais e tal, com salário bem elevado, e ela, todos os simulados eu vou muito bem. E aí a gente descobriu que o seguinte, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte, qual vai ser a pior coisa que pode acontecer quando você estiver em Brasília? Boa. Aí ela me respondeu, quem vai cuidar dos meus pais? Porque eles já são idosos, acima de 70 anos, e eu sou a filha que preciso cuidar deles. Os outros todos estão em outros estados
Então, ela tinha internamente um ganho secundário em não passar no concurso, que era um bloqueio interno que nem ela. E ela fez terapia, foi até o psiquiatra para tentar, e não achou. E nós, numa sessão, na verdade, acho que foi na segunda sessão que nós fizemos, nós descobrimos, eu fiz uma pergunta simples: o que você ganha não passando? Uhum. E ela falou: fico com os meus pais. Ou o que você perde passando? Então, para você ver, eu desejo passar. Ela desejava passar. Só que tinha alguma coisa dentro dela que fazia ela ganhar alguma coisa se ela não passasse. Quer ver quem quer ser PM? Quem quer ir para a Polícia Militar? Tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que você pensa a respeito de ser PM. Porque você está querendo passar no concurso, é uma coisa. Ser PM é outra. É outra atividade. Você vai ter que andar com arma, você vai conviver, ou seja trabalhando no administrativo ou na rua. Sim. Tem um risco, que é de toda a profissão. Exato. Então, talvez, a ansiedade pode aparecer como um ganho secundário. Tipo assim, no fundo, eu não queria passar. Eu quero passar pelo salário. Boa. Mas talvez eu não queria passar pela obrigação de andar com arma, de enfrentar bandido. Olha que interessante isso. Sabe? Então, assim, vale muito a pena a gente, em todo concurso, passou o concurso, você fazer uma autoanálise, porque talvez não foi só a quantidade que você estudou. Foi algo interno que te bloqueou para você não passar. Iguais a esse caso que eu falei, eu tenho vários. Sabe? Quer ver um simples? Tirar a carteira. Pessoa que fazia tudo, 100%, já dirigia há muito tempo, dirigia há muito tempo, você sabe como é que é. Mas não tirava a carteira. O que acontece? No trabalho com ela, quando ela era criança, ela estava num carro que atropelou um jovem, uma pessoa, sabe, entre 18 e 20 anos de idade. E para ela foi um trauma. Então, mesmo ela dirigindo, na hora de tirar a carteira, é como se aquilo aparecesse na mente dela de novo e fala assim: não dirige não, porque pode atropelar. E aí a gente teve que fazer literalmente algumas técnicas de PNL para tirar esse medo, para na verdade dar um empoderamento para ela na hora que ela estivesse fazendo a prova. Tá? Eu vou fazer um exercício com a turma sua aí, quem quiser ao final, tá? Ótimo. Então, assim, aí eu te pergunto o seguinte: como é que uma pessoa se torna ansiosa, então? Porque, assim, eu acho que ninguém nasce ansioso, né? Bebê não nasce ansioso lá. Mas como é que a gente se torna ansioso? Como é que a ansiedade é um vício também? Pode ser um vício emocional, pode fazer parte também da sua personalidade, pode ser parte da personalidade. Por exemplo, vamos supor que o pai ou a mãe é ansioso. Sabe? Aquela pessoa que, para conversar, ela tem que puxar muito ar, sabe? Conversa muito rápido, e o filho aprende mentalmente a agir daquela forma. São todos que aprendem, quer dizer, quem tem pai ansioso? Não. Porque tem aqueles filhos, como eu falei, eu que não quero ser igual meu pai, eu quero ficar na boa, eu quero respirar. Isso é tudo inconsciente, Rodrigo. Isso é tudo inconsciente. Ou então, quer ver? Eu vou dar uma ideia. Teve uma pessoa que ela era ansiosa por causa de comida. E o trabalho que nós fizemos, nós identificamos que o motivo da ansiedade dela estava na infância, para ver quem chegava primeiro na mesa, porque a comida, principalmente o bife, era disputado. Então, quem chegasse por último à mesa, não comia carne. Dividia para todo mundo, eram 5 irmãos. Então, era uma ansiedade para comer. E o que tinha que comer rápido, porque senão o outro vinha e pegava um pedaço. Então, a partir daquele momento, a pessoa criou uma compulsão, uma ansiedade voltada para a comida. Entende? Então, sim, pode começar na infância, aprender isso, pode desenvolver ao longo aí até os 8, 9 anos, e pode ser um vício. Como que se torna um vício? A pessoa começa a repetir, ela vê que ela agiu com ansiedade, tipo assim, eu tenho que me preocupar com isso, e aí eu tenho que pensar rápido. Deu certo. A forma que ela pensou naquele momento deu certo.
Aí o cérebro dela pensa assim, então é desse jeito, que dá certo. Aí Uhum. de novo ela faz, deu certo. De novo faz, deu certo. Só que chega um momento que ela começa a se encher desse futuro de uma forma exagerada. E aí começa a ter sintomas. Começa Uhum. a ter dores de garganta, estômago, cabeça, diarreia. E aí ela não faz essa ligação. Uhum. E a mente já aprendeu a ser ansiosa. Então, assim, Entende? Então, perdão, pode falar. pode perguntar. Não, pode perguntar. Ó, deixa eu só pegar aqui, ó. O Lucas está falando assim: me sinto uma pessoa muito segura a respeito de tudo que faço. Isso pode ser algo negativo em excesso? Olha, é em excesso quando você troca o estudo pela segurança. Entende? Não, eu já estudei o suficiente, eu posso dormir até tarde, eu posso parar de estudar a hora que eu quiser, eu acho que já está suficiente. Essa segurança com deixando de usar o seu tempo, Uhum. sim, ela é prejudicial. Mas quando você usa a segurança, não, estou estudando o suficiente, mas posso estudar mais. E olha essa palavra mais, que tem uma importância muito grande na nossa mente. Uhum. Eu falei, eu estudei o suficiente, mas é como se eu estivesse diminuindo, mas diminuindo o estudei para estudar mais. Uhum. Eu estudei o suficiente, mas eu posso estudar mais. Para quê? Para dar o comando para a mente, cabe essa informação. E eu preciso utilizar o meu tempo da melhor Antônio, eu acho que forma seu áudio, pelo menos aqui para possível. mim, tá baixo. Voltou aí? Deixa eu Voltou ver. aí? Voltou, agora melhorou. É porque tocou meu telefone aqui. É por isso que saiu. Então, o que acontece? Talvez. O que eu estava falando mesmo? O Chamou aqui, excesso eu me de perdi. confiança, a pessoa deixar de estudar. Isso. O Então, mar só também, não né? troca, justamente, só não troca o excesso de confiança pela carga horária de estudo. Uhum. Só não troca isso, mas a confiança é bacana. Agora, Antônio, eu estou vendo assim, ó, que o que a gente precisa é desenvolver essa lucidez, então, né? Porque, assim, nem a ansiedade, que é o excesso do futuro, e nem um excesso de confiança. Portanto, é justamente ter essa noção exata, ou ter uma noção da realidade, porque, assim, eu entendo, aí eu já vou emendar com a pergunta aqui da Fabiana, falando assim, ó, o medo está tomando conta de mim. O que é preciso para me livrar disso? Então, assim, já jogando dentro dessa parte da lucidez, já aproveitando o gancho, né? Então vamos lá. Quem que perguntou mesmo? Você Fabiana, pode falar o nome? Fabiana. Fabiano. Pois é. Ó, vocês não precisam concordar comigo que eu falo, não, tá? Só ver se faz sentido. A ansiedade ou o medo é falta de fé. Nossa senhora, falou um trem assim, agora quebrou todo mundo. O medo é a falta de fé. É mais ou menos assim. Na Bíblia fala, não tenhais medo, sabe? Pedi e recebereis. Uhum, Pedi e recebereis. Quer dizer, eu preciso saber o que eu quero e eu preciso, é claro, fazer que aquilo aconteça uhum, para eu receber. Tá certíssimo. Agora, talvez por trás desse medo está a falta de fé. Eu vou contar rapidamente um pouquinho. Quando eu fui prestar o vestibular, eu sempre estudei em escola pública, trabalhei desde os 13 anos de idade, então, na época, era em torno de 25, 30 pessoas por vaga para fazer administração de empresas e tal, e eu não me via com capacidade de passar. Eu te confesso isso, uhum. eu não me via com capacidade. Eu não tinha essa autoimagem de que, caramba, eu tenho capacidade. Só que como eu comecei a não me enxergar como uma pessoa capaz, eu me apoiei na fé. Entende? Hum. Caramba, o que eu estudei, eu sou católico aí, espero que quem não seja católico me entenda. Então, como católico, eu falei assim, opa, peraí.
Eu vou pedir Nossa Senhora, mãezinha, para me interceder, para interceder por mim, porque vai cair as perguntas que eu sei. E aquelas que eu chutar, vou chutar tudo certinho. Entende? Isso, o meu apego principal foi na terceira vez que eu tentei o vestibular. A primeira foi escola pública, trabalhando de 8 às 18, não tem jeito, não tem jeito. No segundo, fui para o cursinho, fiz o cursinho, na época, fiz um cursinho aqui no centro, mas era cursinho só à noite também, aquele cursinho com 200 alunos, aquele trem. No terceiro ano, que eu também não passei, no terceiro ano, amigo, foi só a fé. Então, o que eu quero dizer para você é que se você estudou o suficiente, acredite. E como que você acredita? Comece a colocar palavras que remetam à fé, que remetam à capacidade. As frases que eu coloquei para mim foram: eu estudei o que eu preciso para passar. Nossa Senhora vai mandar para mim as questões que eu sei. Certo. Segundo, até aquelas que eu chutar, porque era de marcar na época, né? Aquelas que eu chutar, eu vou chutar o mais certo possível. E aí, Rodrigão, eu fiquei em 12º na lista de espera. Olha. Eu nunca tinha ficado na lista de espera, fiquei em 12º, fiquei super feliz, aí eu comecei a rezar para o povo desistir. A minha oração me fez chegar até ali, eu falei, opa, então peraí, tá faltando pouco, tá faltando pouco. E aí comecei a rezar. E, na época, passavam 35 pessoas. Eu fiquei em 47º. 47º. Só que aí aconteceu um detalhe. Uma semana depois, a Unimontes, que tinha 35 vagas para administração, aumentou para 50. Nossa E eu estava lá dentro. Senhora! Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui lá na Unimontes, antes de fazer a inscrição, fui lá na Unimontes e falei o seguinte, ó, eu queria saber o que aconteceu, porque na minha cabeça eu falei assim, mas Deus precisou fazer abrir o mar vermelho só para eu poder entrar na faculdade. Aí eles explicaram, porque quando eu passei em 1994, já tem muito tempo, acho que você não era nem nascido ainda, a Unimontes era paga, era privada. E uma turma de 35 pessoas, pagantes, terminava o curso com 10 pagantes. Então era deficitário para a Unimontes, que na época era Unimontes já. Era deficitário financeiramente. E aí o que eles fizeram? Ao invés de 35, passou 50, eu era o 47º, estava lá dentro. O que eu fui fazer? Agradecer a Deus. Sabe? Então, assim, um componente especial. Vocês não precisam acreditar nisso que eu falo. Só faz. Não precisa acreditar. Só faz. Você precisa colocar a sua fé como um fator que vai substituir ou amenizar o medo e a ansiedade. Porque o medo e a ansiedade está muito ligado à falta de fé. Eu preciso acreditar que o que eu estudei foi o suficiente. Eu preciso acreditar que essa é a minha hora. Mas, Antônio Carlos, se eu não passar, qual é o problema, amigo? Vai estudar mais. Exatamente. Mas e se eu me frustrar? Eu ia falar uma palavrinha feia, mas que merda de frustrar. Deixa esse tempo de frustração para lá, a vida continua e você precisa continuar. Exatamente. Rodrigão, nós temos medo de tentar algo ousado por medo de frustrar. Que isso? Top. Muitos jovens. Nossa. Não, e se eu não passar? Se eu não passar, você tenta de novo, amigo. Mas não coloca a frustração como impeditivo de você tentar, não. De você falar que você confia em você, que você estudou o suficiente, que Deus te protege, que Deus te abençoa. E é exatamente isso, porque assim, quando eu falo essas coisas, as pessoas chamam isso de motivacional, mas isso é ativacional. Porque assim, exatamente isso, essa atitude, essa postura, porque é o que a gente já trabalhou até aqui. Primeira coisa são os comandos que nós damos para a nossa mente. Então, assim, isso não tem nada a ver ali com, por exemplo, quem prospera na vida não é porque tem as condições mais favoráveis, não é. É porque a pessoa resolveu enfrentar aquela realidade sem esse excesso de perfeccionismo, né?
Então, assim, primeira coisa, essa mentalidade, essa coisa, esse comando que você vai dando. Isso vai tirando o peso das coisas que são menos importantes. Então, por exemplo, a opinião dos outros, o que já deu errado. Deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes as pessoas elas param, não sei se você concorda com isso, mas, por exemplo, elas ficam se culpando o tempo todo pelos erros que elas já cometeram. Então, assim, esse passado todo, olha, eu não estudei há muito tempo, eu não fiz o que eu deveria, eu sou uma pessoa ruim, eu já cometi tal erro, eu não sou digno. Às vezes as pessoas não reconhecem isso, mas isso está presente na atitude da pessoa quando ela não se abre para a vida. Por isso que uma das coisas que eu falo é o seguinte: tem que vibrar. E essa vibração não é aquela coisa de louco, vou colocar a cara para fora do carro e vou sair gritando. Mas é justamente como se fosse um grito lá de dentro, fala assim: eu dou conta, eu consigo, eu mereço, sai de mim tristeza, fracasso não existe para quem está lutando. Então, exatamente isso. Então, olha, essa mentalidade, tirar o excesso de perfeccionismo, esse se libertar desses pesos e o terceiro passo aí que você já, né, maravilhosamente bem, essa questão da fé, né, que é alimentar essa esperança, essa coragem, esse otimismo e deixar as coisas acontecerem de forma natural, né? Justamente, esse é uma prática, tá, Rodrigo? Quando eu comecei a estudar o que eu estudo hoje, eu pedia fé a Deus. Eu pedia fé a Deus. Depois eu percebi que a fé também é um estado mental. Boa. Deus ele já me deu toda a fé necessária, eu só preciso usar, amigo. Exato. Ele já deu para todos vocês que estão, eu só preciso usar. Só que para usar eu preciso aprender a usar. Talvez é diferente da igreja que você está indo. Talvez é você bater no peito, mesmo não acreditando, e falar assim: eu dou conta, eu consigo, eu vou, eu mereço. Deixa eu contar um caso rapidinho, meu particular para você. Você sabe, eu trabalho com palestra, com Exatamente. treinamento, com aula. Pandemia, o ano passado, em março do ano passado, meu faturamento era X, foi a zero, sabe? Então, aquela esperança de que semana que vem volta, demorou um ano. Exato. E, ao mesmo tempo, no primeiro mês que zero de entrada de meus contratos, todos foram suspensos, porque ninguém sabia quando que ia voltar. Todos os contratos suspensos, meu faturamento foi a zero. No primeiro mês, eu falei assim: caramba, e aí agora? Como é que eu faço para pagar minhas contas? Tudo bem, eu tinha uma reserva, sabe? Que me ajudava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu tenho minha reserva que me sustenta durante 6 meses. Mas peraí, e aí? E se a reserva acabar? Aí, rapidamente, eu tive que ativar vou dizer assim, o estado mental da fé. Uhum. Posso ficar tranquilo, posso ficar tranquilo que a qualquer momento eu vou começar a ter ideias de como diversificar o meu faturamento. Então, eu quis sair de um faturamento só, na verdade, um faturamento só, e eu queria ter no mínimo 3. Uhum. Hoje eu estou com 12 projetos em um ano. Eu estou com 12 projetos, só para você ter uma ideia. Eu não vou mostrar o meu quadro para vocês ali de projetos, não, que, deixa eu ver ali, porque senão vocês vão achar muito bagunçado, e é eu que entendo ali o mapa mental. Eu acho que você já estudou o mapa mental, e lá está o mapa mental dos meus projetos. Então, Uhum. assim, hoje, eu tenho que me controlar hoje em relação à quantidade de projetos. Porque a partir do momento que a minha mente abriu por um estado, preste atenção, por um estado de fé, vai aparecer uma oportunidade, vai aparecer a pessoa certa, vai aparecer. E aí eu comecei a colocar na mente, comecei a estudar também oportunidades. Quando as pessoas começaram a ver que eu estava alinhado, as pessoas começaram a me chamar. Outro detalhe, eu comecei a buscar pessoas que tinham o que eu não tinha. Boa. Me aliar com pessoas que têm comportamentos que eu não tenho. Vou dar um exemplo para você. O ansioso tem que aprender com calmo como fazer uma prova. O calmo, se ele tá levando pau por causa disso, ele tem que aprender um pouquinho mais com o ansioso, como que o ansioso planeja ali no estudo. Sim. Mesmo que não consegue cumprir, mas como que ele planeja no mínimo. Né? Então, Exato. eu comecei a buscar pessoas que têm conhecimento sobre a minha deficiência. E eu só
sou só deficiência nos outros projetos. Uhum. Entende? No meu projeto eu tenho algum conhecimento, tenho alguma experiência, mas nos outros projetos eu estou começando agora. Então, vale essa dica aí para vocês. A fé, essa crença que vai dar certo, essa crença que vai vir a resposta, essa crença que vai vir à minha mente, se não é agora, vai ser o mais próximo mais próximo possível. Antônio, tem Beleza, Rodrigo? o pessoal do seu curso aí, ó. A Maria Amélia falou assim: graças ao T4, estou conseguindo atravessar a pandemia. São as pessoas que você treina aí, ó. Isso, já participou aí do T4D, Maria Amélia. Nós vamos fazer um outro T4D agora, esse final de mês, tá, Rodrigo? Aproveitando aí a Olha. oportunidade também, com quem te acompanha. Esse treinamento é um treinamento de 20 horas, onde trabalha todas as áreas da vida, com todas as técnicas mais modernas de impacto emocional para mudança rápida. Tem pessoas, Rodrigo, que têm um potencial gigantesco, mas ela não aprendeu ainda a acessar isso. Sabe? Tem algumas pessoas que encontram comigo hoje, pessoas que não me viam há 10, 15 anos atrás, encontram comigo e falam assim: você está mais inteligente? Você não era desse jeito, não. Mas caramba, é sim possível. É possível você desenvolver um pouco mais a sua inteligência. Eu não estou falando de aprendizado, não, Não, porque aprender, ter conhecimento, qualquer um pode. exato. Mas desenvolver a inteligência, sim, é possível. E eu digo para cada um que está aí, que quando a gente aprende algumas estratégias, facilita muito. Descobrir por conta própria, amigo, não dá muito. Você quer ver? Olha a quantidade de livros de inteligência emocional que está aí. Por que as pessoas ainda sofrem de ansiedade? Exato. Entende? Então, teoria. E nesse treinamento, é um treinamento bem prático, que ajuda a pessoa a, na hora do treinamento, perceber o que causa a ansiedade, medo, culpa, tristeza, depressão e tudo aquilo que atrapalha as tomadas de decisões. E dentro do treinamento, a pessoa já toma uma decisão, ela já sai dali com um estado mental adequado para realizar e voltar ao estado também. Porque tem o fogo de palha, não tem jeito. Uhum. A pessoa vai sair alta. Então, corre o risco de uma semana, um mês, ela retroceder. No treinamento que eu passo, eu ensino ela como manter. Vai cair um pouquinho, ela sobe um pouquinho, para ela perceber e subir. E para quem está fazendo o concurso, gente, vai ter dias que você não vai estar disposto. Não acontece isso, Rodrigo? O pessoal reclama Com para você, certeza. Michele é uma prova, né? sabe? Vai ter dia, justamente, vai ter dia que você não vai estar bem. Você precisa encontrar dentro de você o motivo. Talvez o motivo seu seja numa frase. Quer ver? Eu vou contar para você a minha frase para esse ano de 2000, porque o ano passado foi dureza para mim, amigo. Mas para esse ano, para final do ano passado para cá, eu coloquei na cabeça: esse ano vai ser o ano de expansão dos meus negócios. Ótimo. Esse ano é o ano de expansão dos meus negócios. Aí alguém fala: mas você é ousado demais, por que você só tinha... Amigo, se eu não for ousado, quem vai ser? Boa. Se eu não colocar para mim, falou assim: esse ano é o ano de eu passar. Ah, mas se frustrar, tenta de novo, engole a frustração ou joga fora e segue o bar. Ué, esquece. Agora a pergunta é: se não for agora, vai ser quando? Por exemplo, você aí na prova, né? Primeiro, as pessoas têm uma crença negativa com prova, talvez por isso trava. Na cabeça de muitos, prova é aquilo que mostra o tanto que você sabe. O que eu falo com os meus alunos? Qual que é o comando que eu dou para eles? Primeira coisa, para quem é meu aluno, já pode até colocar aí. Pergunto para eles que dia que é a prova. Para quem não é meu aluno, vai falar que a prova é dia 15, mas eu falo com eles: a prova é todo dia. É o primeiro comando que eu dou. A prova é todo dia. Porque assim, o que é a prova? A prova não é um conjunto de questões. Então, assim, se você está estudando, você está fazendo prova. Segunda coisa, a prova é um pedaço de papel. Ela não muda. Concurso público não muda a vida de ninguém. O que muda são as suas atitudes perante a vida. Então, assim, isso aqui não é bala, porque assim, as pessoas desenvolvem ansiedade ou medo lá em relação a isso. Por quê? Porque elas não fazem a organização do tempo. Então, na verdade,
a ansiedade e o medo eles são falta de planejamento e de organização no presente. Porque quando nós nos organizamos, por que você tem essa certeza e bate no peito? Não é porque você simplesmente está falando da boca para fora, mas é porque você se organizou, você busca cursos, você busca se aprimorar e chega a um ponto em que você fala assim, vai ser esse ano. Eu vou buscar porque eu tenho, né, maneiras de correr atrás. Então, fruto muito isso, da sua organização, dos comandos. Agora, presta atenção, você que está assistindo aí. Nós queremos que você saia dessa live com a mente ativa. Então, assim, primeiro comando que você vai dar aí, qual foi a frase que o Antônio falou para a gente? Repete para nós, Antônio. Eu estudei, mas posso estudar ainda mais. Eu estudei o suficiente para passar, mas eu posso estudar ainda mais. Primeira frase. Eu estudei o suficiente para passar, mas posso estudar ainda mais. Segunda frase. A prova é todo dia. Óbvio que você não precisa também surtar, né? Tem coisas que assim, né? Só para a gente despertar a pessoa, porque o descanso, o lazer, né, é fundamental. E a terceira coisa, o quê? A prova é só um pedaço de papel. Eu vi uma pessoa que comentou aí que ela trava quando vê a primeira pessoa entregando a prova. O que você acha disso? A minha sugestão é que você pense o seguinte: estou cada vez mais próximo da minha realização. Preste atenção nessa frase. A prova está se aproximando, estou cada vez mais próximo da minha realização. Ó, como que eu usei a primeira vez que eu usei essa frase? Eu ia fazer uma palestra em Belo Horizonte, tinha mais ou menos 1.500 pessoas, era a minha primeira palestra em Belo Horizonte, fora aqui da região norte de Minas. Eu tenho algum tempo já, não precisa nem falar quantos anos, mas tudo bem. Aí, à medida que iam subindo os palestrantes, ia chegando mais próximo, e ia dando aquele frio na barriga. Chamava fulano, aí o outro cara chegava lá e falava, sou próximo é você. A gente tinha mais ou menos 45 minutos cada um. E só que a gente tinha que ficar lá assistindo todas as palestras para não ter perda de tempo. E eu percebi que eu estava extremamente, a cada pessoa que chegava mais próximo, eu ficava mais ansioso. A respiração, isso deve ter mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. E aí na hora, eu busquei uma frase. Eu já estudava programação neurolinguística na época, falei, opa, peraí, por que eu estou ficando dessa forma? Sendo que estou cada vez mais próximo do meu show. Olha, você, né? Estou cada vez mais próximo de dar um show. Estou cada vez mais próximo de dar um show. Nossa! Essa frase, ela fica comigo até hoje. Ótimo. Essa semana eu fui fazer uma palestra no Centro Brasileiro de PNL e já tinha um tempo que eu não fazia uma palestra presencial por causa da pandemia e tal. E aí eu notei a respiração subir um pouquinho e falou, peraí. A hora que eu chegar lá eu vou matar pau. As pessoas vão gostar de mim. Eu tenho certeza que pelo menos uma frase minha vai servir para qualquer pessoa, e se servir para uma pessoa, eu vou estar feliz do mesmo jeito. Exato. Então, estou cada vez mais próximo de dar um show. Então, você está cada vez mais próximo da realização do seu sonho. Ah, mas não passou. Então, você está cada vez mais próximo da realização do seu sonho. Exato. Ah, mas não passou de novo. Então, eu estou cada vez mais próximo da realização do meu sonho. Faz sentido isso, Rodrigo? E quem é que te determina? Quem é que está colocando uma algema na sua mão falando que você não consegue? Quando a gente pega e organiza o tempo e olha essa parte da programação neurolinguística, eu acho tão importante, às vezes a gente aplica as técnicas sem saber. Só para compartilhar aqui e seguir, porque a gente tem muita coisa para poder falar também, mas uma das coisas assim mais impactantes na minha carreira foi dar aula de história de Alagoas em Alagoas para o pessoal de Alagoas na véspera da prova deles. Então, assim, quando eu subi naquele palco lá, tinha as 300 pessoas me olhando para poder falar da história do próprio estado, aí eu tive que me desligar. Eu falei, olha, eu estou em Minas Gerais, eu estou em casa, eu estou tranquilo e eu quero fazer o meu melhor. E eu tiro o foco do que as pessoas estão pensando
para pensar no benefício que a minha fala vai gerar na cabeça delas. Porque, assim, é exatamente isso, né? Essa questão, assim, de pegar aquela tensão, aquela energia e convertê-la para outro lugar, que você está falando, né? Estou cada dia mais próximo da minha realização. Então, assim, Antônio, já para a gente, né, falar também sobre o contexto de prova, que eu estou pontuando aqui, inclusive, todas as frases que você está falando, eu estou anotando aqui. Então, assim, existe uma técnica para a pessoa estudar melhor? Um passo a passo, a pessoa, né, passar em Olha, concurso? olha, tem algumas técnicas assim que daria muito, mas muito tempo mesmo para a gente falar. Mas as principais, que eu costumo dizer, é o seguinte: nós gravamos melhor, segundo a programação neurolinguística, quando a gente associa o conhecimento com algo que eu já conheço. Boa. Quando eu coloco imagens, sons e sinestesia, quer dizer, sensações no seu corpo a respeito daquilo. É claro que muitas vezes é só uma informação, você Uhum. não consegue colocar algo, uma sensação daquilo ali, mas quando você estiver estudando ali um direito, estuda direito também, não estuda? Isso. Então, se estiver estudando direito, se você puder correlacionar com algo que você está vivendo, algo que seu pai viveu, algo que sua mãe viveu, pronto, amigo. Aquilo na hora, ali, a informação vira conhecimento. Boa. Então, quanto mais você associar a informação, presta atenção, a informação a algo seu, vira conhecimento. Aí sim você está aprendendo. E se você estiver só decorando, y vezes z é igual a w. Uhum. Isso é informação, isso não é conhecimento. Certo. Você está guardando informação. Mas se você associa, se você cria uma imagem, por exemplo, quando acontece isso, isso pode trazer tal pena. Você imagina o cara cometendo um crime, fazendo isso, e ele sendo preso e julgado. A partir do momento que eu crio esse filme mental, ele já virou imagem, eu já trago sons, porque ele falou isso, falou aquilo, o juiz falou isso, falou aquilo, e eu já trago sensações, cara, filho da mãe, ó, pra você ver o que ele fez, e aí talvez ele tenha que cumprir isso mesmo. Quer dizer, eu pego isso, coloco numa história mental, auditiva, sinestésica, que me deixa com raiva. Uhum. Aí quando eu olho na prova, amigo, aquilo ali não é informação mais, aquilo é conhecimento. Se já não fosse sabedoria, porque a sabedoria, a teoria tão praticada que ela sai assim, automático, sabe? Então, já não tiver virado sabedoria. Então é como se fosse uma memória afetiva. É uma memória que a gente chama que é uma memória usando todos os sentidos, Uhum. tá? A gente chama de memória associada. Você associa o conhecimento com algo que você já sabe de uma forma que tem imagens, sons auditivo e Uhum. também sinestésicos, sensações. Um trauma, por exemplo, é algo que uma pessoa aprendeu no mínimo espaço de tempo, mas ela guardou e guarda para a vida toda. Boa. Eu já fiz vários, eliminação de medo de barata, de cobra, medo de cachorro num treinamento desse T4 que eu vou fazer no final do mês mesmo. Uma moça fez medo horroroso de cachorro, que ela não podia ir na casa de ninguém. E lá a gente conseguiu desinstalar aquela programação mental que ela tinha. Não durou, porque o trauma dela foi criado em milésimos de segundo. Um cachorro, quando ela era criança, deu uma mordida no rosto dela. Uhum. Então, nós fizemos de uma forma que em torno de 20 minutos, que ela conseguisse olhar para um cachorro e tocar. Se ela visse um cachorro, só para você ter uma ideia, Rodrigo, para eu testar com ela, eu tive que pedir aqui de casa um cachorrinho de pelúcia para levar para lá. Mesmo assim, o cachorrinho de pelúcia, ela começava a tremer, sabe assim, tremer, passar mal, faltar ar. Graças a Deus, aí eu pedi um vizinho lá da época do treinamento para levar um cachorro, um cachorrinho desse shih tzu, bem peludinho, parecendo um bebezinho com fitinha e Sim. tal, o trem mais manso da face da terra. E ela conseguiu pegar o cachorro, colocar no colo. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos pegar esse conhecimento e colocar de uma forma na nossa mente que ela tem uma força, sabe? E a força, a melhor forma é essa, você lê, é claro que tem muita informação para você ler, por isso que a repetição também é uma forma de gravar a informação. Sim. Talvez, preste atenção nisso, talvez
Eu fiz uma entrevista uma vez com um menino que passou, um rapaz, hoje ele já é médico, mas ele passou em primeiro lugar geral da Unimontes. Olha pra você. Tem entrevista dele que eu fiz, ele passou em primeiro lugar geral da Unimontes, foi o primeiro aluno vindo da escola pública que passou em primeiro lugar geral da Unimontes. Ele, dos 13 aos 18 anos de idade, ele mexia com drogas. E ele só reverteu isso. A mãe e o pai também tinham situações emocionais e financeiras bem desequilibradas. E então ele conseguiu, em 1 ano e meio, se dedicar de tal forma para sair daquele mundo que fez com que ele saísse desse mundo aqui e durante 1 ano e meio se dedicasse dia, noite e o que for. Passou em primeiro lugar geral da Unimontes, vindo de escola pública. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu falei assim, como você estudava? Ô, Rodrigo, foi muito interessante. Ele falou, eu criava filmes mentais. Eu estudava e criava filmes mentais. Eu colocava música na história. Quando eu estudava, eu enxergava aquilo acontecendo na minha vida. E aí eu perguntei para ele, mas tudo bem, mas tem informação que você não consegue criar um filme mental. Como você fazia? Eu gravava um áudio, na época tinha um negócio chamado MP3, que era um aparelhinho pequenininho, não é o celular que a gente tinha hoje, não. Não sei se você vai lembrar, acho que não, você é novo. Mas é um MP3, um negócio, um aparelhinho assim, que era só para sair a música mesmo. E diz ele que gravava as fórmulas, ele estudando, lendo e gravando a fórmula, e como ele vinha de bicicleta da casa dele, que era lá no Jardim São Geraldo, até o centro, ele vinha escutando a própria voz, repetindo. Entende? Então ele usava o melhor que ele podia. Repetição, escutando a própria voz, lendo. Outra coisa, ele buscava também filmes. Então, no descanso dele, ele assistia lá, se precisava ter alguma coisa de biologia, ele pegava filmes e assistia filmes. Já tinha YouTube na época e tal, ele assistia filmes daquilo. Para quê? Para ficar mais na memória dele. Repetição, associação e impacto emocional. Olha, e eu tô vendo aqui, ó, assim, esse é um caso clássico de uma pessoa que realmente já se conectou com o que ela está fazendo. Porque assim, olha, primeira coisa, né, eu tô falando primeira porque eu tô listando aqui, mas eu vejo assim, olha, a pessoa ela deu o comando para a cabeça que ela queria, né, passar naquele vestibular e ela se propunha a viver o melhor que ela podia fazer. Então, nisso, ela, por dar o comando positivo para a mente, aí ele começou a buscar alternativas para poder resolver. E ali, automaticamente, também entrou aquele negócio que você falou, que é a questão da fé, né? De dizer palavras positivas, de ir tomando posse. E isso foi tirando... Olha para você ver que você falou uma coisa muito importante nessa live, que é assim, ó, aprendizagem. Então, assim, aprender nós conseguimos. Só que a aprendizagem, ela é o primeiro passo, assim, quando a pessoa está com a mente, com vontade de poder aprender, quando a pessoa está satisfeita com ela, quando a pessoa está ali, de fato, em carreira militar, a gente fala sangue no olho mesmo, né? Então, assim, é como se fosse um trajeto. Então, por exemplo, você que está assistindo aí, a primeira coisa que você vai fazer, se você, a partir de agora, senta direito. Se você está sentado, largado aí de qualquer lugar, senta direito. Né? Eu não sei se eu estou falando certo não, Antônio, mas você me corrige. Então, assim, senta direito. Você vai dar o comando para a sua mente e, a partir disso, você vai parar de ficar se conectando. Por exemplo, eu vejo quando a pessoa está muito desanimada, ela começa a ficar vendo vídeos sobre tragédia, ela começa a ficar vendo vídeos sobre... Então, assim, o que gira ao entorno disso? Ambiência. Então, a pessoa dá o comando, ela quer, e ela começa a alimentar isso. Então, assim, aí ela vai buscando essas técnicas de estudo. Conectado a isso, no ambiente que ela está vivendo, ela busca fatores, por exemplo, músicas, filmes, coisas que vão desenvolver o aspecto emocional de uma forma positiva, de uma forma com que o ambiente ao redor dela
gire ao entorno disso. Não quer dizer que ela não vai passar por problemas, porque essa é uma questão também, né? Então, assim, a consequência dessa somatória, o comando que a gente está dando, somado com a fé, que a fé também é muito racional, né? Então, assim, somado com a fé, e aí a ambiência que ela vai criando, vai gerando ali, é como se fosse arar uma terra, né? Para poder plantar ali. Uhum. Justamente. E assim, a gente percebe que a terra boa dá bons frutos. Se você não prepara a sua mente, se você não prepara o ambiente, lembra lá da terra, né? O semeador colocou a semente na terra boa e deu frutos. Então é mais ou Sim. menos isso. A nossa mente é essa terra boa. E os bons frutos, preste atenção, tem muitos bons semeadores. E olha, agora eu não estou falando de religião, de só falar, não, é Jesus que é a semente, não estou falando disso, não. Exato. Tem muita coisa boa nesse mundo e que a gente pode sim implantar na nossa mente. E aí, Rodrigo, eu quero reforçar uma questão que essa pessoa, o nome dele é Thales, menino fantástico, Thales Danilo. Quando ele passou, pouco tempo depois, ele sumiu. Ele sumiu, eu até fiquei preocupado, liguei para ele, nós fomos fazer uma palestra juntos em Belo Horizonte, eu levei ele, foi fantástico. E ele sumiu. E ele já estava no Unimontes na época, já estava estudando. E quando eu consegui falar com ele, ele falou, Thales, pô, você sumiu e tal, queria levar você a fazer palestra em tal lugar, levar mais vezes em Belo Horizonte. Eu falei assim, ó, é porque é o seguinte, eu quero fazer na faculdade de Cambridge, só sei que é na Uhum. Inglaterra, como se fosse uma parte lá, eu não sei como é que é não, mas tipo uma parte daqui da Unimontes lá na Inglaterra. E eu só tenho uma opção, passar. E sabe que aí ele me disse que quando ele estava estudando para medicina, ele só tinha uma opção, passar. Entende? Então, muitas vezes, preste atenção no que eu vou falar. Se você tem duas opções, corre o risco de você ter um sabotador. Porque se você tem duas, não, você não passar nesse, eu tenho outro. Se eu não passar nesse, eu tenho outro. Então, opa, peraí. É esse. Estou cada vez mais perto da minha realização. Essa é a minha realização agora. Se não acontecer, você pensa no outro. Mas Isso. agora é só foco nesse. Só existe isso. Rodrigão, nos esportes é o que mais acontece. Se acontece no esporte, amigo, acontece com a gente. Sim, verdade. Eu tenho um grupo de estudos que nós fizemos um torneio, a gente faz um torneio de peteca, eu pratico peteca, é, um torneio todo mês. E eu perdi alguns torneios, estava lá embaixo da tabela. E eu coloquei o seguinte na minha cabeça: só o primeiro lugar basta. Pô, eu tenho 47 anos de idade, amigo. A maioria tem 20, 22, 27, joga muito mais do que eu, corre muito mais do que eu, não tem nem comparação. Exato. Só que eu virei e falei o seguinte: caramba, só o primeiro lugar que basta. Só o primeiro lugar basta. Fiquei em primeiro lugar nesse torneio. Amanhã tem outro. Estou começando a trabalhar a minha frase de novo. Sim. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes, se você tem duas saídas, corre o risco de você dispersar. Só existe essa, amigo. Só existe os próximos 30 e 40 dias que você, eu estou arredondando aqui, Uhum. 40 dias para você estar perto da sua realização. Só existe isso. E aí a gente já está falando do processo de autoconfiança. Confiar em si mesmo. Auto é em mim, confiança é confiar, é estar comigo. E confiança é sinônimo de fé. Confiai é fé, eu confiar no meu taco. Agora, se eu não confio no meu taco, gente, confie em Deus. Mas coloca essa opção como sendo a opção. Exato. Não existe outra. Só existe essa opção. Se não tiver, beleza, amigo, você vai procurar outra. Mas até o dia 15, não é isso? Exato. Até o dia 15 de agosto, só existe essa opção. E só existe estudar. Ah, mas eu preciso relaxar. Sim, você vai tirar um minuto para você relaxar. Se possível, relaxa ainda assistindo uns filmes, escutando algumas músicas que te ajudam também. Mas Exatamente. se não, amigo, foco. E aí eu trago uma técnica, mais uma técnica para vocês, que é a técnica do foco absoluto.
Foco absoluto. O que é foco absoluto? Só existe isso na sua frente nos próximos 40 dias. Acabou, amigo. Ah, mas a namorada. Acabou, amigo. Acabou. A namorada é rapidinho, você encontra com ela e fala, ó, eu tenho que focar foco absoluto. Se você pega um Phelps, se você pega um Cristiano Ronaldo, um Messi, ou o que for, amigo, foco absoluto que os caras têm, por isso que eles são o que são. Exatamente. Sabe? Eles são o que são por causa do foco absoluto. Eles eliminam qualquer coisa da vida deles pela realização. Então eu digo para você, eu falo porque eu também já fiz isso várias vezes. Uhum. Quer ver? Eu vou rapidinho. No meu mestrado, eu estava, minha dissertação, minha professora na época gostou bastante e tal. Você tem que mandar para a USP. A USP era o top da galáxia. Se você conseguir colocar um artigo lá, você é o top da galáxia também. E eu fiquei enrolando, talvez pelo medo, talvez porque eu não ganhava nada com isso, talvez é porque ela queria pontuação lá por causa do doutorado dela, que ela entra como coautora, etc. Eu fiquei enrolando. Teve um dia que eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou tirar esse peso da cabeça. Vou entrar em foco absoluto. Foco absoluto. Parei minha agenda, fiquei uma semana, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, focado nisso. Então, o que eu quero dizer para você, mandei, foi aprovado, graças a Deus, ela ganhou os pontos dela. Eu tenho um artigo lá na UF, eu não ganhei muita coisa ainda não, mas tem lá, pelo menos a honra, Publicado. né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, esteja com foco, cuidado para, eu preciso descansar, para um descanso para você não estudar, tá? Você precisa descansar a mente. Isso é preciso. Normalmente, eu acho que o Rodrigão deve ensinar isso. O ideal é foco ali 30 minutos, descansa 5. Depois foco de novo 30 minutos, descansa 5. Esse é o ideal, aquele método Pomodoro. Aquele ali é o ideal. Não consegue parar em 30 e 30 minutos, faz 50 minutos, descansa. Se achar que é muito 10 minutos, 8 minutos. Mas descansa, anda, movimenta, porque o sangue precisa circular no seu corpo. Vai lá, toma uma água, por exemplo. Quando eu estou em foco absoluto, num trabalho, num projeto, eu não coloco água em cima da mesa. Por quê? Porque daí a 30 minutos ou 50 minutos, eu preciso levantar, ir lá, beber a água e voltar, para ter algum movimento. Talvez eu nem descanso 5 minutos, mas pelo menos eu crio um movimento e oxigeniza mais o cérebro. E toda vez que você desconecta, quando você volta, você se conecta, preste atenção nisso. Porque tem gente que fala, quando eu desconecto, eu demoro de novo. Isso é crença. Toma cuidado com isso. Isso é crença. Se você acredita que você volta mais tranquilo, você volta. Se você acredita que você volta mais focado, você volta. Entende? Se eu acredito que eu canso rápido, eu canso rápido. Eu não sei se você pratica esportes, mas muitas vezes, quando a pessoa acha que está cansada, ela vira e fala assim, eu aguento correr mais 30 minutos, eu aguento correr mais... E ela corre. Exatamente. Porque ela passa a acreditar que aquilo é possível. E é exatamente isso. Mas, Rodrigo, nós estamos chegando aí, eu estou com medo de ficar falando demais aí e passar do seu tempo aí. Não, tranquilo. Vamos só ponderar aqui, ó. Então, assim, eu quero que você dê agora. Michelle tá adorando aqui, ó. Tá, né? Hoje é a live para ela, praticamente. Então, assim, tem outra, Michelle, falando assim, ó, eu já tentei tirar a habilitação 2 vezes, eu preciso tentar de novo e tenho medo. Como trabalhar isso? Apesar de que o foco é em concurso, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, tem pessoas que já prestaram alguns concursos previamente e também tem essa questão. A questão do medo, é bom que você pense aí, ó, toda vez que você tem medo de prestar, você tem que pensar o seguinte, peraí, se eu não passar, qual é a pena? A penalidade. Porque talvez é uma cobrança de alguém, talvez é um medo de falhar novamente. Então, observe isso, identifique isso e comece a trabalhar o pensamento. Por exemplo, ela usou uma palavra aí que acaba com qualquer frase, qualquer pessoa que quer realizar. Eu vou tentar. Boa. Sabe? Eu não sei se eu fiz essa dinâmica lá quando você viu minha aula lá no concurso, lá no pré-concurso, que eu fiz com que as pessoas me levantassem com 2 dedos.
Eu fiz isso lá quando você estava lá? Não, Olha, né? eu cheguei depois. Possivelmente você deve ter feito. Não, então eu não fiz. Porque normalmente isso fica marcado na mente das pessoas. Normalmente, quando eu quero que uma pessoa não consiga fazer algo, eu falo, tenta fazer isso. Boa. Tenta. Então, a partir de agora, você vai cortar essa palavra tentar. E você não pode tentar mais tirar a carteira. Você vai prestar a prova, o que for, para tirar a carteira. É uma coisa lógica. Agora, tentar, você dá o comando para a mente, que é só tentar. Não quer dizer que vai passar, não quer dizer que é para passar. Boa. Entende? Perceba o que está de medo, perceba a sua forma de falar. Eu vou prestar o concurso para a PM. Eu vou prestar a prova da... Não fala tentar, não. Tentar a carteira, não. Tentar o concurso, não. Não fala tentar, que a mente acomoda nisso. Não, mas que interessante esse negócio, porque assim, olha, dependendo do comando, é o tipo de resposta que nós damos. Por exemplo, tentar te acomoda, só que te evita a frustração, entre aspas. Porque até nisso é crença. Porque quando a pessoa não passa, ela entende que ela é incapaz. Mas na realidade são vários outros fatores. Então, já jogando isso para o contexto, vamos pensar aqui o seguinte: amanhã é a prova. A partir de hoje, como que eu me preparo da véspera até a hora que eu levanto, até como que eu me comporto no ambiente de prova? Como é que você faria isso daí? Então vamos lá. Essas aí são dicas, e aí as dicas importantes que eu queria dar para vocês, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Essas dicas eu já dei para várias pessoas que já passaram, né, em carteira, em concursos públicos, várias provas inclusive de vestibular. Você vai criar, preste atenção, você vai criar o seu dia ideal na sua mente. O que é o dia ideal na mente? Você vai, a gente chama essa técnica de visualização do resultado perfeito. Para quê? Para treinar a sua mente com o resultado perfeito. Vamos lá. Ainda não é comemorando, não. Ainda não é comemorando, mas o dia da prova, você acordando mais cedo um pouco, você fazendo uma breve meditação, você calmo, tranquilo, você tomando o seu café. Se você quer tomar um café reforçado, você toma o seu... Isso na sua imaginação. Isso é rápido também, é 3 minutos no máximo. Você vai imaginar acordando leve, tranquilo, dando um beijo na sua mãe, dando um beijo no seu pai, ou na sua esposa, ou no seu esposo, e falando, vou ali para realizar o meu sonho. E aí, rapidamente, você começa a dar frase, não, que eu vou ali realizar o meu sonho, estou tranquilo, estou meia hora mais cedo, ou 1 hora mais cedo, estou confiante em mim. Você vai pensar o dia até o término da prova. Na hora da prova, a pessoa entregando as provas, eu me sentindo calmo, tranquilo, alegre, feliz, porque eu estou cada vez mais próximo da minha realização. Estou mais tranquilo porque eu sei que eu estudei, que vai cair o que eu sei. Foi essa técnica que eu usei, tá? E aí você vai criar essa visualização do dia perfeito. O que nós estamos fazendo? Preste atenção, nós estamos fazendo um treino mental. O treino mental é realizado pelos principais exércitos elites do mundo. Para ele realizar uma operação, ele precisa treinar na mente dele. Não é uma vez, não são 2, não são 3, não. São milhares de vezes. Por quê? Porque quando ele vai para a prática, ele não pode falhar. Então, ele já precisa ter treinado na mente. Quem já usou isso? Zico, não sei se você ouviu falar do jogador de futebol, Oscar, o próprio Schwarzenegger, o próprio Stallone, o Phelps. O Phelps fazia muito a visualização do resultado perfeito. Eu imagino, por exemplo, para você ter uma ideia, o Phelps, no documentário dele, eu adoro assistir, de pessoas vitoriosas, Sim. ele diz o seguinte, que ele tinha criado um treino mental para o dia que o óculos dele enchesse de água. Porque ele teria que nadar a corrida, não, como é que chama? A prova, né? Disputa lá, a prova, né? De olhos fechados. Então ele teria que saber contar na mente quantas braçadas que ele teria que dar para dar a virada e voltar. E o mais interessante, aconteceu e ele ganhou a prova por causa disso. Ele criou um treino mental até para o dia que entrasse água no óculos dele.
O Oscar, ele, depois que ele cansava, porque os braços muito pesados, depois de arremessar mais de 1000 vezes, depois do treino, já tinha treinado, ele arremessava mais de 1000 vezes, ele cansava. Ele sentava na beira da quadra e ficava imaginando jogando a bola. Isso é um treino mental. Ótimo. Percebe? Então, a partir de agora, mesmo você que vai prestar a prova lá para tirar a carteira, ou para o dia do concurso, você vai criar o dia ideal. E você terminando a prova confiante, alegre, feliz, respirando tranquilamente. Você vai fazer isso nos próximos dias, até o dia. Quantas vezes por dia? 2 vezes. A hora que acorda e antes de dormir. Se quiser fazer a terceira vez, melhor ainda, não tem contraindicação, você não vai passar mal, pode ficar tranquilo. Tá? Ah, mas a primeira vez eu fiz e eu estou sentindo mal. Faz a segunda, faz a terceira, até a sua mente acostumar. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, eu já ajudei pessoas a fazerem voos internacionais com essa técnica. Eu fiz uma palestra numa cidade chamada São João do Paraíso uma vez, e a mulher, que era esposa de um grande empresário lá, me ligou no outro dia. Ela assistiu a palestra, no outro dia ela me ligou e falou assim: ó, ganhei uma passagem do meu marido para a gente ir para Paris. Só que eu morro de medo. Só que ele já comprou e é daqui a 20 dias. Como é que eu faço? Você vai fazer um treino mental dessa forma. Você vai imaginar o avião trepidando e você simplesmente tranquila, calma. Mas eu já estou tenso só de você falar isso daí. Eu falei, pois é, mas à medida que você for treinando mentalmente, sua mente vai acostumando. Cara, você precisa ver, ela foi, voltou, ainda me trouxe uma torre Eiffel pequenininha de... Como é que fala? De coisa. Olha para você ver. Souvenir. Então, falando, Antônio Carlos, foi impressionante. Eu entrei tenso, porque eu fiquei com medo, achando que ia ficar ansiosa com medo, mas quando eu entrei, fiquei tranquila. Teve alguns pequenos medos de tensão, como todo mundo tem, mas não igual era. Paralisante, não deixava andar. Então, para você, do mesmo jeito, crie o treino mental. Beleza? Então, é exatamente isso, né? Porque assim, a pessoa ela vai se desligando, né? Como que vai ser, vários pensamentos, concorrência, o que mais a gente escuta, né? Justamente isso, negócio de concorrência. E a partir de agora, né, não vou nem voltar nesse ponto mais de ansiedade. Nós já estamos já na parte aqui, né, dessa autoconfiança transbordando aqui nessa live. Graças a Deus. Então, assim, você já viu agora para criar esse dia ideal. Agora sim, deixa eu te perguntar, que eu até, né, fiz minha anotação aqui, ó. Autoconfiança é sinônimo de autocontrole, falta de medo ou um propósito na vida? Autoconfiança é simplesmente você confiar que você é capaz. Capaz de quê? Capaz de fazer o que você se propõe. Sabe? Tem algumas pessoas que a autoconfiança é nata. Por quê? Porque eles conseguiram várias coisas através da autoconfiança. Eu não sei se você conhece pessoas que batem no peito e falam, deixa que eu resolvo. Porque ela sabe que resolve. Deixa que eu resolvo. Normalmente elas têm um excesso de autoconfiança. Excesso é ruim? É ruim quando você menospreza a outra pessoa. Você não pode menosprezar a outra pessoa. Ah, eu sou bom, o outro é ruim. Não, se você fizer isso, aí você entra quase que num crime. E quando eu falo crime, não é crime para a terra, não. É crime até espiritual, se você quiser pensar desse jeito. Toda vez que você diminui as outras pessoas, você comete esse crime em relação a outra pessoa. Então você precisa confiar em você. O que eu estudei foi o suficiente para eu passar. O que a minha fé é suficiente para eu passar. É você confiar em você, na sua capacidade. Confiar, se você acredita em Deus, confiar em Deus. Confiar que você fez o melhor. E outra coisa, preste atenção nisso. Confiar que vai acontecer o melhor resultado. Preste atenção nisso. Se você quiser, anote aí. Confiar que vai acontecer o melhor resultado. Sabe por quê, Rodrigo? Já aconteceram muitas coisas. Quer dizer, eu já desejei muitas coisas que não aconteceram. Quando acontece, eu trago esse pensamento. O que aconteceu foi o melhor que poderia ter acontecido. Entende?
O que aconteceu? Então, se você, poxa, você passou, você tentou 3 vezes o vestibular, você não passou na primeira nem na segunda, você não se sente frustrado, não? Eu falo, claro que não, porque a minha turma que eu passei foi a melhor turma que eu podia ter passado. Quando você passar no concurso, vai ser o melhor que você poderia ter passado. Exato. Entende? Então, assim, eu prefiro pensar que o resultado é o melhor que poderia ter acontecido. Vou contar uma questão pessoal, particular minha hoje. Meu pai me ligou, estava preso lá no shopping, porque sumiu aquele papelzinho lá da entrada, né? Eu liguei para ele, eu tô aqui preso no shopping, xingando e tal. Eu falei, pai, pensa o seguinte, que isso daí foi a melhor coisa que podia ter acontecido com o senhor. Mas como? Eu estou atrasado, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas pensa, porque quando o senhor sair daí, pode ter certeza que vai acontecer uma coisa boa com o senhor, só porque o senhor ficou mais aí. Aí depois ele me liga. Ele fala assim, ô filho, você acredita que aconteceu aquilo que você falou mesmo? Ainda bem que eu atrasei, porque quando eu cheguei em tal lugar, fulano de tal não estava. E se eu tivesse chegado mais cedo, porque ele estava vendendo o carro dele, eu não teria vendido o meu carro. Eu cheguei na hora certa, que fulano de tal estava lá. E ele está negociando o carro dele. Então, preste atenção. Acredite que o que está acontecendo é o melhor que poderia ter acontecido. Aí talvez alguém vira para mim e fala o seguinte, Antônio Carlos, e num caso pior, não passei na coisa. Caramba, é porque o próximo é que vai ser o ideal. Exato. Vamos pensar numa coisa ainda mais trágica. Perdi alguém. Acredite que aquele momento que você viveu foi o melhor que você poderia ter vivido com ele. E que aquele momento era o momento da partida. Exato. É fácil isso? Não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que a gente precisa cuidar das nossas emoções. Entende? Se eu pensar diferente disso, eu começo a colocar culpa. Ah, eu deveria ter estudado e não estudei. Vou colocar medo. E da próxima vez vai ser pior. Eu vou me autocriticar. Vou me autopunir. Vou culpar as outras pessoas. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, não fica achando que os outros estão estudando mais que você, não. E você não controla. Você só precisa pensar a partir de agora, esses dias aí que você tem, nesses 40 dias, você precisa somente focar, foco absoluto naquilo que você controla. O que você controla? O horário que você vai começar a estudar, o horário que você vai terminar, a disciplina, a matéria, o tempo, o foco, o livro. Só isso. Só foca naquilo que você controla. O que você não controla, você vai ter fé. Eu acredito nisso. Só isso. E aí, mantém. E só assim, ó, Antônio, então assim, você vê, a síntese disso então é desligar a expectativa e ligar o comando positivo. Porque assim, é igual você falou lá no início, nós temos uma opção. Você que está assistindo tem uma opção. Você pode conviver com todas as expectativas que você vai criando, e são inúmeras, e geralmente são as piores possíveis. Você começa a controlar esse desligar e dar o comando para a sua mente e alimentar isso daí, porque todo dia nós estamos treinando a mente. Só que a gente treina ela de forma negativa. De forma negativa. Ainda mais nesse contexto de tanta morte, de tanta dificuldade que a gente tem vivido. Então, assim, a mente ela fica viciada nessa coisa. É como se fosse o açúcar da mente é o pensamento negativo. Então, quando você começa a cortar dessas coisas, não é que o mundo vai deixar de acontecer. Mas quando começa a acontecer, você começa a lidar melhor com aquilo, porque você não se compara, você não se diminui e você está no presente, né? Então, assim, já para a gente já caminhar para o final também, para deixar você descansar, que hoje foi bem puxado para você, né? Agradecendo demais. Então, assim, tem alguns pilares dessa autoconfiança, já para a gente fechar? Beleza. Ó, os pilares principais está ligado. Eu costumo dizer que os pilares principais está ligado a uma crença, primeiro, em algo superior. Eu acredito. Primeiro, vamos lá. Eu acredito em Deus. Eu acredito em mim. E eu acredito na vida. Então, quando eu trago esses 3 pilares,
eu junto a fé, Uhum. os pilares principais, tá? Em mim, ligado à autoconfiança. Por que eu sou autoconfiante? Porque eu confio em Deus. Mas se você não estudou, eu confio em Deus. Ah, mas se Deus não te ajudar? Eu estudei, eu confio em mim. Ah, mas e se você não estudou o suficiente? Não, eu acredito, eu confio que a vida é boa para mim. Então, eu trago esses 3 pontos, eu confio, e aí eu vou trazer, eu tenho fé, eu confio, eu tenho fé em Deus, Uhum. fé em mim e fé na vida. E eu confesso para você que eu uso essa técnica, tá? Uhum. E eu uso dessa forma, fé em Deus, eu levanto o dedo, fé em Deus, fé em mim e fé na vida. Até esse gesto, ele traz para a mente uma associação. Então, muitas vezes eu não preciso nem falar, se eu aponto para cima para mim e ainda giro o dedo, é como se eu estivesse dizendo, a mente já está programada para isso. Sim. E eu particularmente, eu uso muito, outra frase, eu uso muito. Eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. Eu quero, quem quiser anotar, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Comece todos os dias de estudo, se possível, cada vez que você troca de disciplina, trocou de matéria, disciplina, não sei como é que chama, Uhum. Rodrigão. Pode ser. Disciplina. Então, você repete essas frases, tá? Você repete, eu quero, você repete, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. 3 vezes. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Mais uma vez, terceiro e último, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Tá? Por quê? Para sua mente perceber aquilo. Tem um estudo também que eu faço, chama Método Silva de Controle Mental. O estudo é mais ou menos uns 8, 10 anos, mais ou menos. Uhum. E quando eu vou ler um livro, por exemplo, eu vou ler um livro aqui tal, eu pego esse livro, antes de ler, é como se eu conversasse com o livro. Tá? Olha, eu vou ler esse livro, vou aprender o que eu preciso para colocar em prática na minha vida, para me ajudar e ajudar as pessoas ao meu redor. É como se eu abrisse a minha mente. Entende? É como se eu desse o comando, olha, esse livro é importante. Então, você também pode fazer isso. Vai estudar uma disciplina, comece dizendo uma frase simples. O que eu vou estudar agora é importante para eu realizar o meu sonho de passar no concurso. Só essa frase. Se quiser, repete 3 vezes, porque a mente gosta de repetição. Repete 3 vezes e começa a estudar. Isso gasta quanto tempo, Rodrigo? Deve gastar uns 10 segundos só, moço. E é suficiente para já dar esse comando, né, positivo e valioso. Então, Antônio, eu quero te agradecer demais, né? Vamos dar só um sorriso aqui agora para o pessoal. Eu quero que vocês tirem um print, pode me marcar Antônio aí no seu stories, tá bom? Antônio aqui que contribuiu demais, né, com todos os conhecimentos. Vamos só dar um sorriso aqui, Antônio, para a gente tira uma selfie para a gente dar um Vamos lá. sorriso. Isso. E para Show. a gente fechar, fala de novo a respeito do T4, né? Para as pessoas que têm interesse e tudo. Inclusive, é bom para quem vai fazer a prova, porque vai liberar espaço na mente. Espaço na mente, né? Sem dúvida. Raciocínio a mais para a gente. Então, por favor. Sem dúvida. Então tá, o T4D é um treinamento de inteligência emocional transformação integral. Vai acontecer nos dias 31 agora do 7 e 1º do 8. É uma forma onde nós utilizamos o alto impacto emocional para fazer um equilíbrio das emoções. Só que não é só atual, não. Nós vamos pegar desde o seu nascimento Olha. até o futuro. Porque o seu nascimento tem impacto. Se sua mãe, se sua gravidez foi desejada ou não, tem um impacto hoje. Se você é o primeiro, segundo ou terceiro filho, tem impacto hoje. Entende? O que você sentiu do amor da sua mãe ou do seu pai tem impacto. Se teve separação de pai e mãe, tem impacto. Isso tudo causa desequilíbrios no que você está vivendo agora. Então, o T4 vem para alinhar tudo isso, trazer à luz, trazer à consciência algumas coisas, fazer modificações rápidas. Né? Eu vi uma frase da Ivone, né? A Ivone é uma pessoa fantástica, maravilhosa, a família dela,
marido dela, falecido, uma pessoa muito, muito importante aqui para a área agropecuária do norte de Minas. E ela até escreveu aqui, ele curou uma dor de cabeça muito forte durante uma palestra. Nesse treinamento, eu dou causas emocionais, faço processos de eliminação de dor física, de enxaqueca, coluna e etc. Não é para aparecer, não, é para mostrar para as pessoas como que até as nossas dores são reflexos dos nossos pensamentos. E que muitas vezes a medicina nossa quer empurrar remédio para cima de você, de qualquer pessoa. Entende? Mas eu mostro, não é charlatanismo, não é querer aparecer, não é nada disso, não. É só para mostrar que a nossa mente ela tem uma capacidade de criar e de se curar. Entende? Então, no T4, eu vou ficar muito feliz. Quem assistir essa live, me diz lá, me manda um direct, me fala, tem interesse no T4, eu vou dar um desconto especial, me fala. O valor dele é R$ 970, mas para vocês, eu vou dar um desconto aí de pelo menos uns... Eu tenho que calcular ainda, porque eu não calculei, mas pelo menos uns R$ 400 eu tiro aí para vocês. Só para quem estiver assistindo. É claro, se você tiver alguém para você levar junto com você, ele também ganha esse desconto. E aí fica, definindo aqui agora, fica por R$ 570 aí, para quem estiver assistindo essa live. São 2 dias, são 20 horas, e a gente vem ressignificar uma palavra da PNL, ressignificar o passado e reprogramar o futuro. E olha, isso não tem preço, tem valor. Então, assim, é só te procurar lá no seu Instagram, né, para você passar todas as informações. Só para a gente reforçar aqui, para finalizar, qual que é seu Instagram mesmo? É Antônio Carlos Mind Trainer, Mind de mente, né? Mind Trainer, tá? Mind, M-I-N-D, Trainer, T-R-A-I-N-E-R. Ok. Então, Antônio, muito obrigado. Sabe, assim, eu te agradeço demais a honra, né? Já conheço o seu trabalho. Todo mundo que te conhece é unânime, né, em te agradecer, em dizer o tanto que as suas palavras, o seu tempo, ele é muito precioso, né? Então, assim, dedicar isso daqui é muito valioso. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Foi uma noite, assim, maravilhosa. Eu vou postar, né, o seu Instagram lá no meu, também no meu direct, lá no meu story. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou encaminhando. E é isso, tá bom? Claro. Beleza, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado mesmo por você ter lembrado de mim. Estou à sua disposição. E aí, quando você tiver alguma coisa presencial, você me chama que nós vamos lá também presencial. E eu vou mostrar na prática como é que isso funciona. Vamos junto. Então, bom descanso. Beleza. Obrigado. Um abraço a todos.